Você já notou como o mundo parece estar à beira do abismo? As notícias gritam sobre guerras que eclodem, violência descontrolada, a fome que atinge milhões, as doenças que se espalham sem freio. Não soa algo familiar para você? A Bíblia chama isso de princípio das dores, como as primeiras contrações antes de dar à luz. Jesus mesmo nos advertiu sobre esses sinais do fim, eventos que precederão seu iminente regresso. A pergunta não é mais se acontecerão, mas você está preparado para o que está por vir? Aqui em Raízes da Fé, não venho para te consolar com meias verdades, venho para te confrontar com uma realidade ineludível. Muitos crentes vivem submersos em uma cegueira espiritual, arrastando uma fé morna que não os prepara para o colapso que se aproxima. Eles se apegam às suas comodidades, aos seus planos de longo prazo, à sua vida ideal, enquanto o relógio profético de Deus avança sem parar. Você realmente acredita que pode continuar vivendo indiferente, adormecido, enquanto o pano de fundo desta era está prestes a cair para sempre? A verdade é que não podemos nos dar ao luxo de ignorar as advertências divinas. Não se trata de histórias de ficção científica ou teorias da conspiração para assustar. Trata-se de profecias milenares que se cumprem diante dos nossos olhos. Muitos tratam o retorno de Cristo como uma bela história, um conto de fadas distante, em vez da realidade iminente que exige vigilância, santidade e uma preparação radical. Quantos passam horas nas redes sociais perseguindo a última tendência ou fofoca, enquanto sua alma está em falência espiritual alheia à vinda do Senhor? É hora de despertar dessa ilusão. O mundo grita, a Bíblia nos advertiu. A palavra de Deus não nos tem deixado às cegas diante do futuro. É um mapa profético detalhado, uma advertência amorosa para que não sejamos encontrados desprevenidos. Não é uma mera possibilidade, é uma certeza. Mateus 24, 6-8 é o eco da própria voz de Jesus ressoando em nossos dias. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Você ouviu? Princípio das dores, como as contrações de uma mulher antes de dar à luz, cada vez mais frequentes, mais intensas e mais dolorosas. Mas os sinais não são apenas externos. Em 2 Timóteo 3, 1-5, nos mostra a decadência moral e espiritual dos últimos dias, uma descrição assustadora da humanidade. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, ímpios, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A estes evita. Olhe ao seu redor, olhe as notícias, olhe nas redes sociais. Você não vê estas características proliferando ao nosso redor, mesmo em lugares onde se professa a fé? É um espelho dos tempos. Se você chegou até este ponto do vídeo, é porque seu espírito anseia estar pronto e não ser surpreendido. Por isso, te peço um favor pessoal. Inscreva-se agora mesmo no Raízes da Fé. Sua inscrição não só confirma que esta mensagem é relevante, mas impulsiona o algoritmo do YouTube a mostrar esta verdade a mais pessoas. A lição é sua. Jesus, em sua sabedoria infinita, nos deixou uma advertência clara sobre a preparação. Não é um relato para crianças, mas uma lição de vida ou morte espiritual. A parábola das 10 virgens em Mateus 25. Todas saíram para receber o esposo.
Todas tinham suas lâmpadas, mas a diferença crucial era o azeite. 5 eram prudentes e levaram azeite extra para reabastecer suas lâmpadas, enquanto que 5, as insensatas, não o fizeram. Quando o esposo se demorou, todas dormiram, mas ao chamado final, apenas as prudentes tinham sua luz acesa. As insensatas, ao ir buscar mais azeite, encontraram a porta fechada. A lição de Jesus é contundente: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Onde você se encontra nesta parábola? Você é uma virgem prudente que está vigilante com seu azeite, que representa a preparação espiritual, uma relação viva com Cristo, a obediência, a santidade, fluindo constantemente? Ou você é uma virgem insensata que confia na aparência externa, nas promessas vazias ou na ideia de que Deus é amor e tudo ficará bem independentemente do que faça? O problema das insensatas não foi dormir, mas não estar preparada quando o momento da verdade chegou. Muitos crentes estão em um sono profundo espiritual, arrastando uma fé sem obras, sem consagração, sem o menor sinal de verdadeira vigilância. O mundo de hoje está preso à distração. A obsessão pelo sucesso material, a fama efêmera, o prazer instantâneo tem sequestrado nossa atenção. Nos programam para planejar o futuro terreno, para garantir nossa aposentadoria, para construir impérios pessoais. E em meio a esse frenesi, Deus e o chamado à preparação para a sua vinda são empurrados para um canto escuro de nossas prioridades. Quantas vezes você ouve pregações sobre o arrependimento radical ou a santidade sem concessões? Essas mensagens são substituídas por um evangelho açucarado de conforto, prosperidade material e autoajuda, sem o fogo do juízo nem a urgência da cruz. O problema não é ter planos, metas ou desfrutar das bênçãos da vida. O problema surge quando esses planos são completamente alheios à eternidade, quando sua mente está unicamente focada nas coisas da terra e não nas celestiais. Quando o tempo que você dedica às redes sociais, aos videogames, ao lazer, aos noticiários alarmantes, é exponencialmente maior do que o tempo que você passa na palavra de Deus, em oração fervorosa ou intercedendo pelas almas perdidas. Não te parece irônico que estejamos tão informados sobre cada conflito global, mas tão cegos às profecias bíblicas que nos dizem respeito diretamente e às verdades que definirão o nosso destino? Jesus virá como ladrão na noite. Ignorar suas advertências é o ato de autossabotagem espiritual mais grandioso que você pode cometer, porque está arriscando seu destino eterno. Quando não estamos preparados para o fim dos tempos, quando vivemos de costas para as profecias e para o chamado de Deus à santidade, à vigilância e ao compromisso, nos expomos a riscos espirituais enormes. É um terreno instável que pode nos levar a uma perdição eterna, um caminho sem retorno. E se você pergunta, como você se prepara realmente para o fim? A preparação para o fim não é uma fórmula mágica para prever o dia ou a hora, nem para escapar das dificuldades. É uma mudança de coração radical, uma atitude constante de vigilância ativa, santidade sem concessões e uma dependência total de Deus em cada área da sua vida desde hoje mesmo. Vigilância constante em oração. A oração não é apenas para pedir, é para vigiar. Faça da oração sua primeira resposta, não a última. Ore por discernimento para entender os tempos, por fortaleza para resistir à tentação, por um coração sensível ao Espírito Santo. Ore para que seus olhos estejam abertos aos sinais e para que seu espírito esteja sempre alerta e preparado para sua vinda. Que sua comunicação com Deus seja constante. Vem, Senhor Jesus. Submerja-se profundamente na palavra profética. A Bíblia não é um livro de contos, é seu mapa divino para os últimos dias. Ela te revela o plano de Deus, as profecias que se cumprem e como você deve viver em meio a esta realidade. Passe tempo imerso nela, especialmente em livros proféticos como Daniel, Mateus 24, 1 e 2 Tessalonicenses e Apocalipse.
Peça ao Espírito Santo que te revele o que você precisa saber para viver sabiamente e com propósito neste tempo. Santidade radical e separação do mundo. A verdadeira preparação para o fim não é só acreditar, é viver. Abandone o pecado, a dupla moral, os vícios ocultos, a cobiça desenfreada e a mundanalidade que te prende. Viva uma vida que reflita a santidade de Deus em cada aspecto. Não ame as coisas deste mundo, porque o amor do mundo é inimizade contra Deus, e isso te desqualifica para a eternidade. Testemunhe com urgência e pregue o Evangelho. O fim se aproxima e há milhões de almas perdidas que não conhecem a Cristo nem a esperança que Ele oferece. Parte crucial de nossa preparação é cumprir a grande comissão. Compartilhe o Evangelho com bravura e com um senso de urgência, porque o tempo está se esgotando. Leve outros aos pés de Cristo antes que seja tarde demais e a porta da graça se feche. Humildade extrema e rendição total a Cristo. Solte seus planos egoístas, suas ambições terrenas e tudo o que te prende a este mundo que perece. Renda a sua vida inteira à vontade de Deus, disposto a obedecê-lo em tudo. Mesmo que isso signifique deixar para trás comodidades ou seguir um caminho que o mundo não compreende ou até persegue, sua vida deve ser um sacrifício vivo para Ele. Uma oferta diária de obediência e entrega. É hora de despertar e tomar posição. Hoje te faço esta pergunta sem rodeios, uma que exige uma resposta honesta e uma ação decidida. Você está preparado e vigilante para o retorno de Jesus Cristo? Não continue vivendo como se nada acontecesse, ignorando os sinais apocalípticos, confiando em uma fé nominal que não te salvará. Não espere que o caos global ou a vinda de Cristo te peguem de surpresa e despreparado. É hora de despertar do letargo espiritual, de entregar a Deus sua vida completa, suas prioridades, seu tempo, sua santidade. É hora de viver cada dia com a consciência de que o Senhor pode vir a qualquer momento e que sua maior missão é estar pronto e levar outros com Ele. Se esta mensagem tocou seu coração e você está disposto a preparar sua vida para o fim dos tempos a partir de hoje, escreva nos comentários: "Estou pronto, Senhor". E não se esqueça de se inscrever no meu canal Raízes da Fé para continuar recebendo vídeos que te desafiam a viver uma fé autêntica e poderosa.